quantas vezes os pais do Batman morreram? Sério, os Wayne morrem em quase todas as animações e nos filmes desde 1989. E a coisa ficou tão ridícula que eles estão praticamente competindo com o tio Ben pra ver quem come mais capim pela raiz. Mas sabe qual é a pior parte disso? Não. Também não. A internet precisa de problemas sérios. Não. A pior parte é que depois de todo esse tempo, a gente ainda não sabe o que aconteceu depois. O quê? Pois é, o Batman foi criado em 1939, ele já teve mais histórias do que escândalos de corrupção em Brasília, e mesmo assim a gente ainda não sabe como ele foi disso pra isso. Claro, a gente tinha uns flashbacks aqui ou ali. Tinha as menções aos estudos de criminologia, ou então ao treinamento no Oriente, mas era tudo uma nota de rodapé pra ou apresentar um vilão da semana, ou algum personagem do passado do Bruce que convenientemente apareceu pra ajudar ele a resolver um caso. Até teve a série Gotham, mas... a gente não fala disso. O que até faz sentido, porque a melhor forma da DC conseguir convencer os fãs de que alguém consegue ir disso pra isso em menos de 10 anos. Ah, Will, para, mano. O filme do Nolan já mostrou isso. Então, não. Os filmes do Nolan mostraram o Bruce confuso, perdido, viajando o mundo pra tentar se encontrar, e aí por acidente ele é encontrado pela Liga dos Assassinos que ensina a ele os truques pra ser o Batman. Mas nos quadrinhos é diferente. Nos quadrinhos ele já sabia o que ele queria aprender. Ele não sabia como ele ia usar, mas ele sabia o que ele queria aprender, sabia com mais ou menos quem aprender, e ele comeu o pão que o diabo amassou por 10 anos. Que a gente nunca viu até agora. E foi pensando nisso que a DC lançou em 2022 a minissérie Batman, o Cavaleiro, que se tornou a primeira história desde Batman Begins a jogar uma luz nesse período da vida do Bruce. Eu mantenho meu ponto. Escrita por Chip Zdarsky, mesmo autor de Sex Criminals, Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha e a fase mais recente do Demolidor, a história do The Knight é basicamente uma história de amadurecimento. O autor tenta mostrar como um Bruce Wayne ainda furioso pela morte dos pais começa a trilhar o caminho que eventualmente ia transformar ele no maior detetive do mundo. E diferente de Gotham, o quadrinho nunca perde o foco que é um Bruce Wayne adolescente. Ele é brilhante? É, mas ainda é um adolescente. E por causa disso, ele dá um monte de fora um atrás do outro e quase morre várias vezes. A primeira edição já começa a responder uma pergunta. Por que diabo Bruce saiu de Gotham? Tipo, ele não podia aprender tudo lá? E a gente começa no melhor lugar pra alguém como ele. O escritório de um psiquiatra. Quem dera. Não, ele tá no escritório do Dr. Hugo Strange, que alguns de vocês podem se lembrar de ter feito uma participação no jogo do Batman, Arkham City. A história começa com o Strange confrontando o Bruce e questionando ele sobre os últimos meses e sobre tudo que levou o Bruce àquele momento. E aí a gente começa vários flashbacks em que a gente vê como é a infância dele. E é óbvio, traumatizada pra caramba. Basicamente, o Bruce é um moleque puto. Sabe o Harry Potter lá na Ordem da Fênix, quando todo mundo tava chamando ele de mentiroso e ele tava putaço? Ou mesmo você, quando seus pais te impediam de ir lá pra festa na sexta-feira à noite, quando você era adolescente? Então, o Bruce tá praticamente assim o tempo inteiro. Ele odeia ver pessoas fazendo coisas ruins e ninguém fazendo nada pra impedir. E se você for para pensar, uma criança dessas no colégio já dizia no Tropa de Elite. Já avisei que vai dar merda isso. No primeiro flashback do Bruce, a gente já vê que ele tá descendo a surra num cara que tava praticando bullying com outro moleque. E aí quando o diretor da escola chega e fala pra ele, Bruce, por que você fez isso? Ele só responde, porque ele estava fazendo mal pro outro. E eu parei ele. E aí você vê na cara do diretor aquela cara do tipo, maluco? O Alfred acaba sendo chamado pra pegar o Bruce da escola. E como ele já não aguenta mais essa merda, porque o Bruce tá fazendo isso o tempo inteiro, ele resolve dar uma lição pro moleque. Ele tira todos os livros que tem na biblioteca dos Wayne e fala pro Bruce, seus pais leram todos esses livros. Eles aprenderam como resolver os problemas deles sem usar os punhos. E agora é sua vez. Você vai encher essa biblioteca e você vai ler cada livro até conseguir fazer isso. E aí o Bruce demite ele.
Não, brincadeira. O Bruce estuda. Ele aprende formas de conseguir lidar com esse problema sem se envolver. Tipo descobrir uma planta extremamente perigosa, invadir a escola e guardar ela no armário do garoto que fazia o bullying, forçando a escola a mandá-lo pra casa. Você não vê que eu sou pescotapa! E sabe que essa é uma das coisas que eu mais gosto nessa HQ, porque a gente começa a ver como é fina a linha entre uau, ele está se tornando um super-herói e caraca, o maluco é um perturbado, véi. Tipo, ok, ele parou o bullying do cara, mas não parou ali, ele ficou perseguindo o cara o ano inteiro, todo dia, sempre inventando um jeito novo de ferrar com ele até que o cara saísse da escola. Enfim, o tempo vai correndo e a gente vê o Bruce convivendo com o amor/amiga de infância dele chamada Dana. Eles meio que começam um relacionamento quando o Bruce entra na faculdade, e aí ele revela pra Dana que ele quer se tornar um policial, que é algo que já existe nos quadrinhos lá desde os anos 70, eu acho. E a Dana reage da melhor forma possível. Primeiro ela ri, e depois ela fala isso. Eu vou virar policial. O que foi? Eu vou começar com umas aulas de criminologia na faculdade e aí... Nossa, é sério? Bruce, primeiro, nenhuma força policial nesse planeta daria uma arma ao homem mais rico do mundo e mandaria ele pra rua. Eu não ia carregar uma arma, E, segundo, você está acostumado demais a fazer o que quer. Você é incrivelmente esperto e tem recursos ilimitados. Já estudou o suficiente no seu tempo livre pra ter uns 20 diplomas. E quer usar isso tudo pra virar um policial? Além do que... Olha, eu te conheço há muito tempo, Bruce. Lembra do Mitch Shannon? Valentão do colégio? Que tem ele? Ele era um valentão. Mas você atormentou ele, Bruce. Em segredo, durante o ano todo. Eu sei. Você ficou perseguindo ele até que os pais o tirassem da escola. Eu te amo, Bruce. Mas eu vejo, sabe? Essa maldita escuridão dentro de você. Seus pais morreram e você não quer justiça. Quer vingança. O mundo não precisa de outro policial. Pense grande. O tempo vai passando e a gente vê o Bruce se afastando cada vez mais desse mundo normal das pessoas. Ele começa a treinar atleticismo, começa a se especializar em química, usar os livros da biblioteca dele pra estudar mais do que tem na faculdade. Cara, ele até falta nas provas da faculdade pra poder estudar sozinho. Ele é esse cara. Preocupada com ele, a Dana dá o telefone do médico dela, o Dr. Strange, e nota que o Bruce machucou as mãos. E ela pergunta, como você fez isso? E no painel seguinte a gente descobre que o Bruce participa de clubes da luta ilegais. Pois é, o Bruce participa de clubes da luta. Não me surpreende. A polícia eventualmente invade o clube em um momento que ele tá lutando, prende ele junto das outras pessoas, leva ele pro distrito, e aí o Alfred precisa ir lá e pagar a fiança. E se o Alfred já tava puto porque o Bruce brigava no colégio, olha só o que ele falou. Alfred, me desculpa. Eu não queria te arrastar pra isso. Eu precisava treinar. Eu precisava de mais do que aquelas aulas de boxe. Não importa o quanto eu peço, os professores continuam me tratando como criança. Eu precisava de uma coisa real, de uma coisa... Alfred? Alfred, por que você fez isso? Eu falhei com você. Falhou? Não. Alfred, você fez tudo por mim. O que fiz foi deixá-lo se tornar um moleque mimado. Eu te amo, filho. Amo mesmo. Mas qual o seu problema? Lutar em uma droga de um clube da luta? Pra quê? Pra se sentir mais homem? Pra fingir que sabe o que é guerra quando tem gente de verdade lutando todo dia pra que você não precise? Os homens com quem lutou, porque eles estavam lá, é porque eles não têm nada. Aquele é o único jeito deles pagarem as contas. Isso se não acabarem na droga da UTI. Homens desesperados e sem nada, machucando uns aos outros. Como o homem que matou seus pais. Você tem tudo, Bruce. Tudo. Então prove que merece.
Cara, eu acho maravilhoso que quando o Alfred não tá dando uma surra no Superman, ele tá dando uma surra de palavras no Batman. Esse cara é top. Enfim, com isso a gente chega finalmente no escritório do Dr. Strange. Ele sugere ao Bruce fazer uma sessão de hipnose pra ajudá-lo a lidar com os problemas. E aí ele revela que ele não tava lá pra uma sessão, mas porque ele sabia que o Dr. Strange tava hipnotizando a Dana pra roubar todo o dinheiro da família dela. O Strange não se abala. Ele fala que o Bruce tá delirando, e aí ele começa a ouvir o som da sirene. O Bruce então revela que ele vai sair de Gotham, e diz que ele finalmente tá pronto. Pronto pra pensar grande. Essa primeira edição, por mais que ela não mostre parte do treinamento fora de Gotham, ela mostra todo esse momento em que o Bruce finalmente se torna o cara que diz: eu preciso sair, eu preciso aprender, eu preciso fazer isso acontecer. E eu acho super legal que no final das contas, foi o Alfred jogando na cara dele que ele é um moleque mimado, tentando se tornar um adulto, que fez ele entrar no caminho que eventualmente transformaria ele no homem que ele é. Algo muito parecido com o que a Rachel fez no Batman Begins. Daí pra frente, a jornada do Bruce realmente começa, e cada uma das próximas 9 edições trata dele encontrando algum mestre diferente e mostrando mais uma fase nessa trilha que ele vai seguindo. Sejam muito bem-vindos! E hoje a gente vai falar sobre a primeira parada do Bruce depois que ele saiu de Gotham: a França! Da última vez que a gente viu o Bruce, ele tinha decidido que a missão de vida dele seria deter criminosos. Mas como ele não sabia exatamente o que ele ia enfrentar ou o que os criminosos iam jogar nele, ele tomou a única decisão mais sensata, que é se tornar um especialista em tudo que existe. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Mas tem um problema. Para poder se tornar o melhor, o Bruce precisava treinar com os melhores. E ele não fazia ideia de onde encontrá-los. A edição já começa com o Bruce frustrado, pensando que ele já tá na França há 4 semanas e, tirando derrotar o melhor esgrimista do mundo, coisa boba, ele não avançou em nada. E, sendo sincero, por mais que isso aí dê aquela vibe do moleque que tira 9,5 na prova e ainda assim fica chateado, eu achei a sacada genial. Tipo, como você encontra os melhores? Ainda mais hoje em dia que, com um pouquinho de internet e um conhecimento básico de marketing, qualquer um pode produzir conteúdo dizendo que é o melhor. Eu sou melhor! Eu sou melhor! É uma dúvida simples, mas ao mesmo tempo problemática. E o Bruce tá perdidão. E a gente acaba descobrindo que no fim do dia, ele resolve esse problema da mesma forma que eu me formei na faculdade. Por pura sorte. Toda noite ele ficava andando pelos telhados da França. Porque não basta ser rico, precisa andar bem acima do povão. Eu sou rico. E numa dessas ocasiões, ele por um acaso encontra um crime em andamento. Ele até tenta impedir a criminosa, só que ela é mais rápida e mais habilidosa, e acaba derrubando ele mais rápido do que o Neymar no jogo da Copa. Claro que não pode. E aí, ele cria o carro. Aí a moça simplesmente foge, não sem antes zombar do sotaque dele, e o Bruce fica lá, frustradão. No dia seguinte, o Bruce já começa a pesquisar sobre aquela ladra, tentando entender quem ela é e achar pistas para conseguir encontrá-la. Ele descobre que os jornais da França chamam ela de a Ladra Cinza. E aí ele fica buscando uma forma, alguma pista, e de repente ela senta na mesa dele. E quer saber? Essa série é maravilhosa. Tipo, a gente tá tão acostumado a ver o Bruce Wayne no controle o tempo inteiro, e aqui é exatamente o oposto. Primeiro, ele ameaça chamar a polícia, ao que ela responde: você não tem provas. Depois, ele resolve tentar pegar o celular e gravar a conversa. E ele descobre que ela já roubou o celular dele, já leu quem ele é dentro do celular e já sabe um monte de informações dele. Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! No fim, a ladra, que se chama Lucy, pergunta por que o Bruce tá lá. Ao que ele responde que ele tá basicamente tentando aprender formas de deter pessoas como ela. Ela sorri, explica que rouba o dinheiro dos ricos e quase sempre dá uma parte pros pobres, e então fala pra ele que se ele quiser aprender a detê-la, ela tá disposta a ensinar. Eles se encontram naquela noite, num telhado, obviamente, e a Lucy comenta que ela tá curiosa de ver o que o Bruce vai se tornar, mas avisa pra ele que se ele quiser aprender a deter criminosos, ele vai precisar se tornar um. Somos criminosos, Alfred. Sempre fomos. Nada mudou. Enquanto isso, a gente vê uma história paralela. Basicamente, a polícia da França tá atrás de um serial killer e eles estão sem pista nenhuma. Então eles pedem a ajuda de um super detetive, um homem chamado Henri Ducard,
que alguns de vocês vão se lembrar do filme Batman Begins. Meu nome é Henri Ducard, mas falo em nome de Ra's al Ghul, um homem que é muito temido no submundo do crime. Mas aqui vale eu fazer um parênteses. O Ducard, ele não é o Ra's al Ghul. Na verdade, eles não têm relação nenhuma. O Ducard é um personagem antigo das histórias do Morcegão e teve a sua primeira aparição em Detective Comics lá na edição 599, que foi lançada em abril de 1989. Tenham isso em mente. Beleza, mas voltando pro Bruce. A Lucy basicamente ensina ele a ser um criminoso. Ela o ensina a arrombar cofres, escapar de sistemas de segurança, escalar prédios, se mover sem ser visto, planejar golpes antecipados e, nas horas vagas, o Bruce cozinha pra ela. Eventualmente, eles partem para o primeiro assalto, que é basicamente roubar uma caixa de joias de um ricaço que polui o meio ambiente. A Lucy já tinha visitado a casa antes, como uma convidada de uma festa. Então ela já conhecia a planta do local, o sistema de segurança que o ricaço usava e qual o melhor ponto de entrada. E tudo parecia estar dando certo. Até eles ouvirem as sirenes. Eu me pergunto o que minha mãe pensaria agora. Qu'est-ce que c'est? Une voiture. Merde. C'est la police. Lucy, comment nós Je ne sais pas. Nous devons y aller. Eu sou idiota. Eu viajei metade do mundo pra acabar sendo preso como ladrão? O Alfred vai... Arrêtez! Arrête de tirer! Não, eu não. Meu Deus! Ela veio um tiro! Eu... Mãe, desculpa. N'attendez pas, petit homme. Vous vivrez. Mais tarde, a Lucy tá costurando a perna do Bruce, que se recusa a tomar uma bebida pra aguentar a dor. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E eles começam a conversar enquanto o Bruce tá lá chorando de dor. Aí ele admite que ele tá com medo do que ele tá se tornando. Principalmente porque ele não tava com medo de levar um tiro. Ele tava com medo de falhar na missão. E isso assusta ele. Que tipo de monstro focado ele vai se transformar? A Lucy tenta acalmá-lo. Ela chega e fala que a paixão que ela sente nele, essa vontade que o move, vai mudar o mundo. E o Bruce reage da única forma que um adolescente com hormônios à flor da pele faria, beijando ela. É, parece que o amor por criminosos começou bem cedo. Miau. Enfim, a Lucy tenta fazer ele não se sentir muito estranho pelo que ele fez, sai de lá, vai pro quarto pegar alguma coisa, então ela é surpreendida. O Bruce, que tá machucado e tal, ele levanta, vai até a caixa de joias que eles roubaram, tenta mexer nela e descobre um compartimento escondido. Quando ele abre, cai um monte de dentes humanos de dentro da caixa. Assustado, o Bruce não sabe o que fazer, e aí ele ouve alguém chamando. Quando ele vira, ele encontra o Henri Ducard apontando uma arma para Lucy e dizendo que os dois estão muito encrencados. E assim acaba a edição 2. Beleza, agora que a edição acabou, vamos conversar sobre o que é real e o que é um monte de bobagem. Primeiro, vamos tirar o elefante da sala. Logo nos primeiros segundos da história, o Bruce vira e fala que ele tinha vencido um campeão olímpico de esgrima nas primeiras 3 semanas na França. Será que é possível? Acho que primeiro a gente precisa responder: o que é esgrima? Num resumo bem marromeno, esgrima é um esporte olímpico em que 2 oponentes se enfrentam usando sabres e ganham pontos a cada golpe que eles marcam um no outro. Se vocês assistiram a série da Wandinha, vocês vão se lembrar daquela cena em que ela luta contra a Bianca numa aula de esgrima. Ou, se vocês assistiram o filme do James Bond, a cena em que ele vence um campeão olímpico. Beleza. Sabendo disso, é possível o Bruce vencer? Para responder essa dúvida, vamos levantar outra pergunta. Como é o treino de esgrima? Olha, eu nunca treinei esgrima. Até queria, na verdade, deve ser bem louco. Mas, enfim, eu precisei pesquisar e entender como funciona mais ou menos o treino deles. E eu vou linkar as fontes que eu tirei na descrição do vídeo. Mas, basicamente, o treino de esgrima envolve algumas partes específicas. Ela é um esporte que exige um excelente condicionamento físico, principalmente na região do abdômen e das panturrilhas, por causa dos movimentos explosivos que os caras fazem, tanto para atacar quanto para recuar. É, eu também não esperava por essa. Em um documento que eu encontrei sobre o treinamento da esgrima olímpica, eles dividem o treino em basicamente 4 partes. Primeiro, um aquecimento. Segundo, exercícios focados em velocidade, que é basicamente para eles terem aquele ataque, aquela defesa rápida. Terceiro, exercícios focados no core,
que é tipo a região do abdômen aqui, e até aqui também parte das costas, pá. E quarto, alongamentos para relaxar o corpo. Beleza, mas por que isso importa? Bom, se a gente lembrar lá da edição anterior, a gente vai ver que o Bruce já treinava ginástica olímpica há muito tempo. E ginástica olímpica é um tipo de esporte que exige demais, tanto da região core quanto da região dos ombros, para você conseguir se manter lá e fazer aqueles exercícios foda. Junte isso ao fato de que ele já treinava boxe na mansão e participou daquelas lutas ilegais. Então isso leva a gente a crer que ele já tinha um sistema aeróbico do corpo treinado para exercícios de alta intensidade e já tinha a musculatura desenvolvida para movimentos explosivos. Porque se vocês nunca viram boxe, é basicamente movimentos explosivos o tempo todo. Isso tudo nos mostra que o corpo do Bruce já estava mais ou menos treinado no que a esgrima exige. Talvez ele tivesse que fazer alguma adaptaçãozinha aqui ou ali, mas com certeza ele já estava num nível que não era de uma pessoa normal. Beleza, isso é o que a gente sabe só do quadrinho anterior. Agora vamos entrar um pouco no reino das hipóteses. Em outras histórias em quadrinhos e até na série de TV de 1969, nós aprendemos que o Alfred manjava de esgrima. Porra, na série de 69 o Alfred até lutou contra o Coringa, velho. Foi bem louco. O que foi que eu disse? Sério, o Alfred é foda. Mas enfim, sabendo que o Alfred já manjava de esgrima e conhecendo o Bruce e a forma como a mente dele funciona, não seria um exagero dizer que o Bruce já treinava esgrima na mansão Wayne. Tipo, isso não foi mostrado nesses quadrinhos, mas sério, é tão difícil assim de acreditar? Pra finalizar, ao longo da história do Batman, duas características foram principais no personagem. Primeiro, ele tem uma memória fotográfica, então basicamente ele se lembra de tudo com extrema facilidade. E segundo, ele tem uma gigantesca atenção aos detalhes. Por que isso importa? Essa combinação, de início, pode parecer boba, mas para qualquer pessoa que já participou de alguma luta, sabe que uma atenção aos detalhes te faz entender como seu oponente se movimenta. E uma memória fotográfica te ajuda a gravar aquilo para você entender que pontos fracos podem ser explorados. Ou seja, o Bruce só precisava treinar com alguém uma vez para já conseguir bolar formas de derrotar aquela pessoa. Com isso em mente, é possível derrotar um campeão mundial de esgrima depois de só 2 semanas? Olha, pensando que ele já tinha o corpo adaptado, que ele já tinha treinado durante anos com o Alfred, e que ele tem o esquema da memória fotográfica e de atenção aos detalhes, que faria com que ele só precisasse lutar com o cara umas 2 ou 3 vezes para começar a decorar os pontos fracos dele para explorar depois, honestamente, seria difícil, mas é possível. E sobre as outras coisas que ele aprendeu com a Lucy? Bom, muito do que ele estudou tem a ver com preparação. Se a gente ler o livro A Arte da Guerra, a gente vai entender que a preparação, entender o ambiente em que o combate será travado, entender o seu oponente, entender as variáveis envolvidas, é a base para qualquer combate bem sucedido. Daí, a gente consegue entender que o treinamento que ela passou para ele, de entender o local em que o assalto vai ser feito, entender os tipos de cofre e como arrombá-los, entender como se movimentar para esquivar de cada sistema de segurança, conhecer o ambiente antes, tudo isso está diretamente ligado não só com a arte da guerra, mas como com operações táticas do mundo real. Ou seja, não é só possível, como é realista. Eu ainda queria falar um pouco sobre o tiro que ele levou na perna, falar um pouco sobre a possibilidade de infecção e essas paradas. Ao perder os pais ainda criança, Bruce Wayne cai em desespero. Sozinho com seus bilhões de dólares, o garoto nunca se sentiu mais impotente. Quando começa a descontar sua frustração por não precisar de emprego nos jovens trabalhadores de Gotham, o garoto é forçado a visitar um psicólogo com sérios problemas capilares. Decidido a encontrar uma cura para a calvície, Bruce foge de casa e vai para a França, onde conhece Lucy, uma especialista que o ensina a roubar. Após treinar intensivamente durante semanas, Bruce falha na primeira missão, levando um tiro ao roubar uma caixa cheia de dentes humanos. Sem tempo para entender a origem dos dentes, eles são surpreendidos por Henry Ducar, o super detetive contratado para capturar um assassino serial. Conseguirão Bruce e Lucy escapar? Ou terminará o jovem Wayne comendo croissant e bebendo vinho em Paris?
Fada do Dente é francesa? Prendendo um primeiro assassino. A terceira edição começa na casa do ricaço safado que o Bruce e a Lucy roubaram. Um cara chamado Sr. Gluné. Ele descobre que foi assaltado, que roubaram a caixa de joias da família e começa a se borrar todo, porque ele sabe que é só questão de tempo até que descubram que ele guarda naquela caixa e que a polícia saiba que ele é a Fada dos Dentes. Fada dos Dentes. Daí a gente volta pro Ducar, que ainda tá segurando uma arma e apontando ela pra Lucy, e confrontando o Bruce. De início, a gente até acha que o Ducard tá lá pra prender os dois, mas na verdade não. Na real, ele foi contratado pra descobrir aonde o Bruce tava, por ninguém menos do que... o Alfred! Sério? Eu tô passada, chocada. O Ducar explica que o Alfred investiu uma puta grana pra que ele encontrasse o Bruce e pedisse pro Bruce ligar pra casa. E vamos ser sinceros, é o mínimo que o Bruce pode fazer depois de tudo que ele faz o Alfred passar. Você não pode me dizer o que fazer. Você não é o meu pai. Hello, darkness, my old friend. Enquanto eles estão conversando, o Ducar nota a caixa de joias e os dentes. E aí ele soma 2 mais 2. Ele descobre que o assassino que ele vinha caçando desde a edição anterior é ninguém menos do que o Sr. Gluné, o dono da casa que eles roubaram. Por que eu tô falando como se fosse surpresa? Eu já falei logo no começo do vídeo. E eu sei lá, porra. O Bruce fala pro Ducar chamar a polícia. Só que ele fala que não. Claro que não. Isso é estúpido. Porque assim que souber que eles estão com a caixa, o Gluné vai desaparecer mais rápido do que carne em um caminhão tombado em São Paulo. O veículo foi tomado por moradores da região que saquearam parte da carga. O Bruce então decide fazer um acordo com o Ducar. Ele promete que vai ligar pro Alfred se, e apenas se, o Ducar permitir que ele ajude a prender o assassino. E o Ducar concorda. Por algum motivo. E aí eles descobrem que o assassino mandou uma mensagem pra rede de televisão, onde ele fala que se sente livre, e que ele vai mostrar pra França o quão livre ele tá com o próximo crime dele. Mas quando eu digo que prefeitinho qualquer vai morrer, aí todo mundo perde a cabeça. As pessoas já sabem que os alvos do assassino são pessoas que estudaram num colégio renomado. E por causa disso, a repórter até fala que o primeiro-ministro, que também estudou nesse colégio, ia fazer uma palestra em público e tal. E agora eles estão aumentando a segurança dele pra ter certeza que nada vai acontecer. E o Ducar chama eles de trouxas, porque ele sabe que o cara não ia fazer um assassinato tão óbvio assim, ainda mais depois de avisar pra imprensa. Porque faz tudo parte do plano. Sem saber quem é a próxima vítima, o Bruce, o Ducar e a Lucy, que tá lá meio que só pra ter a caixa quando tudo acabar, decidem fazer uma armadilha. O Ducar fala pra Lucy mandar uma mensagem no submundo dizendo que ela vai vender a caixa, na esperança de que isso faça o Gluné aparecer pra pegá-la de volta. Ô, meu doutor, hoje em dia a violência tá tanta que você sai pra soltar e volta mais pobre ainda. A gente não pode nem levar a vida desonestamente, tá entendendo? Aí a Lucy encontra um comprador, e ela começa a conversar com ele e tal, e o Bruce e o Ducar ficam assim de longe olhando. Só que o Bruce tá tão impaciente quanto a minha mãe, depois que eu falei pela 4ª vez que eu ia fazer o 3º ano do colégio. E ele fica olhando pra mesa da Lucy o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Aí, é claro, o criminoso percebe. Ele tira uma arma, preparado pra atirar, e o Bruce vai pra cima, tentando segurar a arma e impedir que ele atire. E ele atira no Ducar. É o tiro, cara. Bicho, é o tiro. Olha. O Bruce fica desesperado, tenta ajudar o Ducar, só que ele só fala: saiam daqui antes que a polícia chegue. Vai embora. Show, você já fez bastante. Mais tarde, o Bruce e a Lucy voltam pra base, e o Bruce tá todo desesperado, porque ele tá começando a achar que talvez ele esteja fazendo muita merda. É mesmo? A Lucy tenta encorajar ele pra que ele olhe os arquivos do Ducar e tente entender quem talvez seja a próxima vítima. Aí o Bruce resolve dar uma chance. Ele começa a ler os arquivos e ele começa a juntar os pontos. Ele começa a ler as anotações do Ducar e ele percebe que o assassino era órfão. Não só isso, todas as pessoas que estudaram no colégio com ele e que ele matou tinham filhos. Então ele começa a entender que o assassino na verdade não queria matar as pessoas, ele queria criar mais órfãos. E aí o Bruce percebe que existia uma outra pessoa que também estudou no colégio, chamado Claude Laurent, que também era órfão, igual o Sr. Gluné. Mas diferente do Gluné, o Laurent se deu muito bem no colégio. Ele conquistava todos os prêmios, saía com todas as garotas, basicamente teve uma vida muito boa. Então o Bruce percebe que se o Gluné vai matar alguém, é o Laurent. Porque o último golpe é pessoal. O Bruce decide arriscar tudo nessa teoria, sai correndo pelas ruas, pulando um monte de prédios da França, o que é meio estúpido você parar pra pensar que ele levou um tiro nem 10 horas antes.
finalmente chega à casa do Sr. Claude, consegue entrar pela claraboia e descobre que estava errado. Não, zoeira. O Bruce acertou. O criminoso foi lá, só que o Claude já morreu. Aí o Bruce chega, consegue salvar o filho do Claude e o assassino ainda tá lá. O Bruce está na porrada com o Sr. Gluné, eles começam a descer a mão um no outro, e o Bruce começa a bater. Aí o Bruce derruba ele no chão e começa a socar, e ele não quer parar porque ele tá furioso. Ele odeia o Gluné com todas as forças, só de saber que o objetivo do Gluné é criar órfãos. Acho que eu nem preciso dizer o motivo, né? O Bruce começa a bater sem parar, ele perdeu completamente o controle, e aí a Lucy aparece. Ela aparece, impede ele de fazer algo pior e o Bruce começa a chorar no colo dela, despedaçado. No fim, o assassino é preso, o Bruce cumpre a promessa e liga pro Alfred. Ele explica pro Alfred que ainda não pode voltar, que ele ainda precisa fazer outras coisas, mas que ele tá bem. E que ele vai tentar se tornar um aprendiz do Ducar. Ajudar lá o Ducar, ser um assistente enquanto o Ducar tá se recuperando do tiro que ele levou. O Bruce se despede da Lucy, vai embora. E aí a última cena é o Alfred sentado sozinho na mansão Wayne. Quer saber? Eu vou deixar vocês verem. Mas eu vou voltar. Eu te amo, Alfred. Mas eu vou voltar. Eu te amo, Alfred. Mas eu vou voltar. Eu te amo, Alfred. Mas eu vou voltar. Eu te amo. E aí acaba. O Bruce encontrou o primeiro assassino, deteve o primeiro assassino, quase se tornou um assassino e saiu para estudar com o maior detetive do mundo. Tudo isso em 2 dias. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Beleza, mas agora vamos pro que interessa. O que nessa história é realista e o que é besteira? Bom, já vamos começar pela besteira. Não, você não consegue pular dos telhados da França depois de levar um tiro nem 5 horas antes, tá? Eu não sei se eu precisava dizer isso, mas não dá. Então isso é total bobagem. É mentira! Dito isso, vamos para a próxima parte. Eu acho que o ponto forte dessa edição é a habilidade que o Ducar e o Bruce mostraram. Quando eles estavam analisando os crimes do assassino, eles não estavam simplesmente lendo os documentos, eles estavam tentando entrar na cabeça do assassino. Tanto que o Ducar percebeu, assim que ele mandou a mensagem para a reportagem, que ele não ia atacar o primeiro-ministro. O Ducar sabia que era uma questão pessoal, e o Bruce mais tarde desenrolou essa linha de raciocínio. Existe no nosso mundo, aqui na vida real, uma vertente de ensino chamada psicologia criminal. A ideia dela é basicamente você conseguir estudar casos de crime para conseguir entender a mente criminosa, conseguir entender como os criminosos pensam para tentar ajudar em investigações ou tentar verificar se uma pessoa corre risco de ter reincidência, essas paradas. Você consegue inclusive estudar isso fazendo faculdade de psicologia criminal. É muito da hora. Existem vários subcampos nessa área, e um deles, que é o que a gente vê aqui, é a criação de um perfil psicológico, que é exatamente o que o Bruce fez, é conseguir entrar na cabeça do criminoso, conseguir entender a motivação dele, conseguir entender por que ele segue aquele modo de atuação, e com isso tentar descobrir pistas para encontrá-lo. Geralmente, as pessoas que trabalham com isso de criação de perfil criminal não saem no campo em busca dos criminosos. Então, tipo, não é que nem aquela série de TV, sabe? Tipo The Mentalist, em que o cara tá criando o perfil do criminoso e tá lá investigando, interrogando. Não é assim que funciona. Mas o Bruce meio que pegou isso e levou pro campo e meteu louco, e é isso aí. Tem várias coisas sobre psicologia criminal que são muito legais, sabe? Então, tipo, é um campo de estudo gigante, velho. Dá pra fazer um vídeo por si só desse assunto. Ou será que não? O que eu acabei de falar? O Batman não mata. Essa é a pedra fundamental do personagem.
Todo mundo sabe disso. Eu, minha mãe, meu avô, até o meu cachorro sabe disso. Então por que Hollywood insiste em colocar ele massacrando a galera mais do que a economia brasileira? Será que é tão difícil assim fazer um filme fiel aos quadrinhos? Vambora, Aquaman. Talvez? Mas antes de tudo, se você puder deixar um like aí no vídeo, vai ser muito legal. Eu tô ativamente lutando contra o algoritmo do YouTube e cada curtida sua vai ser como uma espada flamejante no coração dele. Eu sei que você quer fazer isso. E se você gostar do conteúdo, se inscreve aí. Ok, antes da gente falar sobre por que ele mata nos filmes, vamos conversar sobre essa regra de não matar. A maior parte de vocês que tá vendo esse vídeo deve saber que o Batman matava lá nos anos 40. Só que assim, ele não matava que nem um justiceiro, sabe? Não, ele era um pouco mais sutil. Na real, nas 16 primeiras edições do Batman lançadas entre 1939 e 1940, ele só aparece usando uma arma em 5 edições. E dentre essas 5, ele só aparece atirando nas pessoas 1 ou 2 vezes, sendo que numa delas não eram nem pessoas, mas vampiros que estavam andando por uma estrada à noite. Vai embora daqui, senão eu vou te meter muito pipoco na cabeça. Ih, fudeu! Ou seja, ele nunca foi um sanguinário que destrói a vida dos criminosos à torto e à direito. A não ser que você considere as contas do hospital. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Nessas primeiras histórias, ele era mais que nem o Homem de Ferro ou o Capitão América do MCU. Ele não queria matar a galera, mas também não se esforçava pra salvar ninguém. Só que como já existiam alguns heróis fantasiados na época, tipo Sombra, o editor Whitney Ellsworth queria achar uma forma de fazer com que o Batman tivesse um diferencial. Sabe? Como ele lutava contra vilões que geralmente diziam que iam matar pessoas pelo bem maior, ele precisava ter alguma coisa que diferenciasse ele, que colocasse ele no nível acima. Daí surgiu a regra de não matar. E os criadores do Batman, o Bill Finger e o Bob Kane, meio que aceitaram a regra. Também porque eles estavam querendo introduzir o Robin. E pegava meio mal botar um moleque trabalhando com um cara armado. Não, também não é assim. Pera aí, calma, não é isso. Essa foi a origem. Mas a DC levou isso ao pé da letra? Não. Levou pelo menos... Porque eu olhei pro chão. Levou pelo menos alguns anos e uns trocentos reboots pra que a editora levasse essa regra a sério. E honestamente, foi a melhor coisa que eles fizeram. Já pensou como seria fácil? Coringa fez reféns. Bang! Pinguim tá roubando um banco. Bang! Cadê? Ele resolve o problema. Mas e daí? Cadê o drama? Cadê o diferencial? Isso aqui não tem tempero. Nas mãos certas, essa regra não só se tornou um dilema moral do Bruce, como ajudou a aprofundar a psique dele como pessoa e como símbolo, transformando o Batman em um herói muito maior do que ele era, ajudando a ressignificar o que é o Batman. Tipo na história Ego, em que o Bruce, depois de se analisar, percebe que ele só não mata o Coringa porque ele sabe que se ele matar uma vez que seja, ele não vai parar mais. Porque o Batman é uma criatura sombria, uma criatura nascida do desejo de uma criança de se vingar. E se essa criança começar a atravessar a linha, ela não vai conseguir voltar atrás. E daí, o único jeito de evitar, não provar a droga. Mas se eu fizer, se eu me rebaixar a esse nível, não conseguirei voltar. E aí vieram os filmes. Você sabe que quando Batman vs Superman saiu, um monte de gente começou a pegar no pé do Ben Affleck porque o Batman dele matava mais do que a peste negra. Tá bom, o Batman dele mata, isso é um fato. Mas sabe o que mais é um fato? Batman de 66. O Adam West socou os capangas do Pinguim, que estavam sob o efeito de uma máquina que desidratava, e eles viraram pó. Sabe que eu tô começando a perceber que o Batman tem mais em comum com Thanos do que eu esperava? Batman de 89, ele explodiu uma fábrica com todos os capangas lá dentro. Batman Returns, ele colocou uma bomba em um cara, riu enquanto ele explodia e depois botou fogo no maluco com a turbina do Batmóvel. Batman Eternamente, passou o filme todo dizendo pro Robin que matar não ia resolver o problema e no final mata duas caras. Morreu! Aí vai ter gente falando: pô, William, mas aí é anos 90, né? Era uma época diferente. Era? Batman Begins. O cara explodiu a sede da Liga dos Assassinos, um monte de ninja pegando fogo, o Ra's al Ghul falso literalmente morreu por causa dessa explosão, e tem a grande cena... Eu não vou matar você. Mas não tenho que salvá-lo. Motivo legal, mas ainda é homicídio. Aí veio Batman vs Superman. E...
E depois de tudo isso, veio o Edward Cullen, e a gente começou a achar que finalmente o Batman não ia matar. Sobrou alguém? Ah, não. Não. Ah, não pode ser. Não, vai. Pera aí. George Clooney. Ele é o Batman que não mata. George Clooney. Batman Robin é o filme mais fiel. Esse cara não mata. Esse cara. Mas por que diabo é tão difícil fazer o Batman não matar? Pessoalmente, eu acho que é uma questão de mídia. Tipo, o quadrinho é uma mídia estática. Cada quadro equivale a 1 segundo no tempo daquele mundo, a não ser que os caras estejam conversando. E por causa disso, você consegue aproveitar e entrar na mente do personagem naquele único instante. Pra qualquer pessoa que já leu uma história de um personagem super-herói urbano, vai se lembrar que sempre tem um quadro de pensamento escrito alguma coisa do tipo: ah, esse golpe eu tenho certeza que se eu der nessa força não vai ser letal. Ou existem 400 golpes que eu poderia dar nessa posição. 2 deles matam, 5 aleja, esse aqui vai ser suficiente. Esse tipo de coisa que faz o leitor ter certeza que o personagem apanhando vai sobreviver. Mas os filmes não têm isso. Um cruzado de direita no rosto. E deixá-lo confuso. Cenas de ação, por definição, são dinâmicas. As coisas têm que acontecer rápido. E o espectador precisa sentir um impacto de cada golpe. E por causa disso, a galera meio que se deixa levar. Soma isso ao fato de que a gente tá muito acostumado com cenas de ação, mesmo que não necessariamente as bem feitas. Os diretores precisam levar a coisa além, então tem que ter sempre explosões, tem que ter umas paradas assim, prédio caindo, metralhadoras, um monte de coisa pra galera ficar na cadeira tipo... Só que o Batman é um personagem fundamentado na ideia do realismo, na ideia que uma pessoa normal pode simplesmente treinar, comprar equipamentos e sair pra fazer a diferença. E é difícil você desligar o cérebro e não pensar que isso ou isso vão deixar só uma marquinha. Então, será que é impossível fazer um filme em que o Batman não mata? Honestamente, eu acredito que dá sim. Só que, para fazer um filme assim, o diretor precisa parar de ver as cenas de ação como algo secundário. Ele precisa pensar nelas e construí-las para que forcem o Bruce Wayne, o personagem Batman, a agir da forma esperta, a agir de uma forma não letal o tempo inteiro. E para isso você tem que se livrar de alguns tropes do cinema. Basicamente, explosões, destruições, Ben Affleck jogou uma caixa na cabeça do maluco, velho. O Nolan até tentou fazer isso, quando ele fez o Cavaleiro das Trevas, toda aquela trilogia. Ele já construiu a arte marcial do Batman visando em uma coisa mais realista e tentando ser algo que não matasse a galera. Mas o problema é que o Christian Bale nunca foi um Batman que não mata. Ele sempre foi um Batman que não executa. Não sou um carrasco. Se você acha que eu tô errado, bom... diz isso pro Ninja número 5. Enfim, basicamente é isso. Até eles começarem a focar nisso, até eles deixarem toda essa balbúrdia hollywoodiana, todas essas explosões, todas essas paradas que eles insistem em colocar, o Batman nunca vai parar de matar. Então, concluindo, parem de pegar no pé do Ben Affleck e... George Clooney é o Batman mais fiel! Sejam muito bem-vindos
bem-vindos ao Porto Nerd. Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E hoje a gente tem o acompanhamento de um amigo que não aparece há muito tempo no canal, o Clayton! Fala aí pra eles, Clayton! Vocês ainda estão vivos? Toda vez. E hoje vai ser o primeiro episódio especial de Halloween. E hoje a gente tá aqui pra conversar sobre a batalha do século. O maior detetive do mundo versus o príncipe das trevas. O morcego de Gotham versus o empalador das Tepes. Batman versus Drácula! Em 1991, a DC acabou lançando uma HQ chamada Batman Chuva Rubra, em que a gente vê o morcegão investigando uma série de assassinatos entre os moradores de rua de Gotham, que acordavam com as suas gargantas rasgadas, e acaba descobrindo que esses assassinatos são cometidos por ninguém menos do que seguidores do próprio Drácula, que se mudou recentemente para Gotham. E aí, ao longo da história, o Batman acaba conseguindo o apoio de uma mulher chamada Tânia, que é uma ex-seguidora do Drácula, para conseguir derrotar o Príncipe das Trevas. Só que não é dessa história que a gente vai conversar hoje. Se vocês quiserem que eu fale sobre essa HQ outro dia, comenta aí embaixo que eu faço um vídeo só sobre ela. Mas não, hoje a gente vai conversar sobre uma animação que foi lançada em 2005 chamada Batman vs Drácula. Essa animação se passa no mundo de uma série animada que começou a ser lançada em 2004 chamada O Batman. O Batman. O Batman foi lançado anos depois da clássica série Batman, a série animada, e ele trouxe uma proposta diferente. Enquanto a série animada tratava de um Bruce Wayne lá nos seus 30, 35 anos, o Batman resolveu tratar um Bruce Wayne mais novo, no começo da sua carreira de combate ao crime. Então o Bruce tá lá nos seus 20 e poucos anos e ele tá no segundo ano de combate ao crime. E além disso, ele é uma pessoa que é diferente. Ao invés dele passar as tardes remoendo a morte dos pais dele todo tristão, ele é um cara mais aberto pra vida. Então a gente vê que ele tem amigos de infância com que às vezes ele vai jogar basquete, ele gosta de ir em encontros, de sair com pessoas, sair com mulheres, só que sempre que acontece algo que precisa da atenção do Batman, ele larga tudo e vai assumir a responsabilidade que ele deu pra si. Então, essa série animada, ela teve basicamente 5 temporadas que foram acompanhando desde o segundo ano da jornada dele até o momento em que ele se torna um membro da Liga. E é interessante até que o Batman, que o filme do Matt Reeves que ele lançou acho que em 2022, se eu não me engano, segue exatamente a mesma proposta de ser o segundo ano de um Batman que é mais novo e ainda tá no início da carreira. Então eu achei bem bacana. Até antes de ver o Batman do Matt Reeves, eu achava que talvez eles fossem seguir a mesma proposta dessa animação. O filme Batman vs Drácula foi lançado em 2005 e a história se passa mais ou menos aí na metade da primeira temporada. A gente percebe isso por causa de como é o Batmóvel e do fato de que não tem Batgirl em nenhum lugar. Hello, darkness, my old friend. E esse filme e essa série animada de 2004, eu gosto deles porque eles têm um estilo próprio. Da mesma forma que a Gotham do Matt Reeves transpirava uma sensação que se olhar e falava eu nunca vi uma Gotham assim, aqui é a mesma coisa. A gente constantemente vê um céu vermelho, plantas que parecem ser de um filme de terror, o próprio estilo do morcegão que usa uma capa que cobre ele até os pés, que quando ele corre a capa fica parecendo uma cauda atrás dele. Toda animação tem um estilo próprio e o filme trouxe esse estilo pra telona, sabe? Então você vê as cores, a forma como eles agem, o design dos personagens, tudo isso é muito específico e é muito legal. E até a trilha sonora da animação é super bacana e o filme trouxe isso pra tela. Se você for ver, vê só a introdução do filme. Batman vs Drácula.
Você nota que esse som, ele não te faz pensar nesse terror antigo, essa criatura da noite que é o Conde Drácula? Eu acho super bacana como eles fizeram um tema específico para isso e em determinado momento botam esse tema em confronto com o tema do Batman da série. Essa animação inteira você vê o cuidado que a equipe teve, que os animadores tiveram de construir esse mundo de uma forma que imergisse as pessoas dentro dele. Ok, mas e a história? A história é boa? Cara, eu gosto, sabe? E eu gosto por alguns motivos bem específicos, que é o que eu quero trazer pra vocês. Primeiro de tudo, vai ter alguns leves spoilers, pelo menos do começo do filme, e umas coisinhas que acontecem, mas assim, não vou contar spoilers muito pesados sobre a trama, como as coisas terminam, nem nada do tipo. Então, se vocês quiserem assistir, fiquem tranquilos. Beleza. O filme começa em Arkham, com um prisioneiro qualquer conversando com ninguém menos do que o Pinguim. Esse prisioneiro tá pedindo pro Pinguim ajuda pra escapar, porque ele não aguenta mais ficar preso no Arkham, e o Pinguim tá ignorando ele. Até o momento em que o prisioneiro fala: se você me ajudar a fugir, eu te mostro onde tá todo o dinheiro que eu roubei no meu último esquema. É mesmo? E onde estaria esse dinheiro? O criminoso comenta: tá no cemitério de Gotham, a oeste, atrás da Grande Cruz, mas eu só vou te dar mais detalhes quando você me ajudar a escapar. E aí o Pinguim fala: não, beleza, eu ajudo. Só que o que esse criminoso estúpido fez foi, ao invés de falar direto com o Pinguim, ele falou com o Coringa antes. E aí de repente eles ouvem o alarme soando e o Coringa tá fugindo de Arkham. O Pinguim percebe que o Coringa vai fugir pra ir atrás do dinheiro e resolve fugir também, largando aquele criminoso estúpido pra trás, obviamente. O Batman descobre que os dois fugiram e resolve ir atrás deles. Só que aí no momento em que ele tem que decidir se ele vai atrás de um ou do outro, ele resolve ir atrás do Coringa porque, convenhamos, I'm the Joker, baby! O Pinguim acaba aproveitando que o Batman tá distraído e vai pro cemitério, vai pra ala oeste, procura a Grande Cruz e descobre que ela tá lotada de cruzes. Aí ele encontra uma específica que tá em cima de uma cripta, resolve entrar na cripta e vê isso. Como se isso fosse me impedir. Você parece burro! Ei, mas é burro! O Pinguim acaba tirando as correntes, abrindo o caixão, só que no meio do caminho ele corta a mão para acidente. Clássico de filmes de vampiro. A gota de sangue cai no caixão, acaba caindo no coração do cadáver e ressuscita ele, porque o cadáver não é de ninguém menos do que o Drácula. O Pinguim tenta fugir, claro, o Drácula vai atrás porque ele precisa se alimentar, só que o Drácula acaba atacando um vigia noturno ao invés do Pinguim. Só que aí quando o Pinguim tenta escapar, o Drácula resolve pegar ele como seu capanga diurno, que isso é uma coisa que sempre teve nos filmes de vampiros, menos depois de Crepúsculo e o caralho, mas a ideia é do tipo que os vampiros precisam de uma pessoa que consiga andar no sol, que consiga proteger o caixão enquanto eles estão dormindo, e o Pinguim se torna essa pessoa. A partir daí a gente começa a ver o Drácula entrando em Gotham e começando a infectar todas as pessoas que acabam desaparecendo. A polícia até percebe que isso está acontecendo, chama eles de os desaparecidos, e o Batman começa a ir atrás para entender o que tá rolando. E aí a gente começa com a nossa história. Como o Drácula acabou em Gotham? Honestamente, isso não é explicado. Roteirista preguiçoso. Não, mas sério, não é explicado e eu não acho que precise, sabe? O Drácula, no máximo, ele faz tipo uma suposição. Se eu não estou mais aqui na Transilvânia, eu provavelmente devo ter sido levado por um navio. Quando eles enfiaram a faca no meu coração, eu provavelmente fui enviado por um navio e trazido para o Novo Mundo. Enfim, exposição. No final não importa muito, Drácula tá aqui e eles têm que lidar com isso. Essa história, eu gosto dela principalmente porque você sente a tensão nela. O Drácula, ele é uma ameaça real, tá ligado? Até pelo fato de que o Bruce tá no começo de carreira, quanto pelo fato de que ele tá enfrentando uma ameaça sobrenatural, você percebe que o Bruce é um humano. Ele pode saber lutar, mas ele é um humano. Tem os momentos em que ele vai enfrentar os filhos do Drácula, que ele toma uma surra deles, porque eles são sobre-humanos, não tem o que fazer, é um gap muito grande. E quando ele vai enfrentar o Drácula, então, mano, você dá dó do cara, ele apanha mais do que a DC nos cinemas em 2019, tá ligado? É muito triste, mas é bom,
porque isso faz com que os riscos fiquem maiores, isso faz com que você se importe do que vai acontecer. Porque é uma coisa, o Batman hoje em dia ele é retratado como o Bate-Deus, é o cara que consegue resolver qualquer treta, sabe? O cara que tem um plano pra tudo. E eu pessoalmente nunca gostei muito desse Batman. Eu sempre gostei da ideia do Batman ser um cara que ele enfrenta o desconhecido, dá o seu melhor, sobrevive, assim, em cima, então tenta usar a mente dele e usar os conhecimentos dele pra tentar dar a volta por cima. E uma outra coisa que eu acho muito legal nesse filme é que ele traz um lado do morcegão que a gente não vê geralmente nem em filmes, nem nos quadrinhos. E vai de oposto ao que aconteceu no quadrinho Chuva Rubra. Porque no quadrinho Chuva Rubra, quando o Batman descobre que o Drácula tá transformando as pessoas em vampiros, ele decide, ok, essas pessoas têm que morrer, não tem o que fazer, e pega a estaca pra enfiar nelas. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. Porque faz muito tempo que eu li. Se eu tiver errado, comenta aí embaixo. Mas o filme é diferente. A gente vê que ele vira e fala, eu tenho que dar um jeito de trazer essas pessoas de volta. Eu não posso me dar ao luxo de deixá-las morrerem. E aí ele entra num processo de tentar entender como encontrar uma cura pro vampirismo. E a gente vê esse lado mais químico, mais cientista do Batman, que é uma coisa que a gente raramente vê, sabe? Então eu acho isso muito legal, porque conversa direto com aquele Batman que é o que ele é de verdade, que é o cara que prefere arriscar sua própria vida numa batalha que ele tem muita chance de perder para salvar uma única pessoa, do que simplesmente pelo caminho mais fácil e sair ileso. Em paralelo, a gente também vê a história do Batman com a Vicky Vale, que é uma personagem que foi introduzida no filme, e a gente tem essa pegada que eu comentei de tipo, o Bruce quer estar com a Vicky, mas ao mesmo tempo ele tem as responsabilidades dele como Batman, que é uma parada que tem nos quadrinhos desde os anos 60 lá com o Homem-Aranha, que é uma coisa que eu sempre gostei, de ver o herói tentando equilibrar responsabilidade com vida pessoal. E é uma coisa que a gente não vê no Batman em outras mídias no geral, porque geralmente ele é o Batman e ponto, tá ligado? A vida pessoal fica sempre em secundário. Mas aqui a gente vê como isso acaba machucando ele, como ele fica triste por não poder seguir com a vida pessoal dele. Mas ele sabe que ele tem uma responsabilidade. Tem outros momentos no filme que são bem bacanas, tipo, tem um momento em que alguém fala que um dos desaparecidos foi levado por um morcego gigante, e as pessoas começam a achar que o Batman é a pessoa que tá indo atrás deles, e aí a SWAT é mandada atrás dele. Tem uma cena que faz até referência ao Batman no 1, em que ele foge pra dentro de um prédio e a equipe da SWAT vai atrás, e a gente vê ele tendo que lidar com eles antes de acabar sendo confrontado pelo Conde Drácula, que tava curioso de por que tem alguém levando o legado do morcego nessa cidade de Gotham. O último ponto que eu queria falar é do porquê que esse filme é meio creepy, sabe? Porque como ele tá trazendo algo sobrenatural que envolve sangue, que envolve tipo monstros, ele não tenta fugir disso, mas ele usa algumas estratégias interessantes para poder trazer esse tema. Por exemplo, tem um momento que um personagem se torna um vampiro. Esse personagem vai para um banco de sangue que tem umas prateleiras lotadas de sangue. O Batman entra lá no banco de sangue, começa a lutar com esse personagem e as prateleiras começam a cair e os vidros a quebrarem. E aí você vê todo esse sangue caindo com uma chuva em cima do personagem, estilo filme do Blade de 1990 e pouco, tá ligado? Só que quando essa chuva cai, porque os animadores sabiam que se eles fizessem o sangue ser vermelho ia subir a classificação indicativa do filme, eles resolvem, por conta da iluminação local, o sangue fica preto. Então parece que o cara tá sendo banhado de piche preto. E honestamente, eu achei que o preto ficou mais creepy que o vermelho. O filme é muito divertido, ele tem uma estrutura bacana. É aquela coisa, é um filme de super-herói, então você já imagina o que vai acontecer. Mas eu acho que só pela estética, só pela forma de lidar com monstros e pela forma de eles tratarem o mito do Conde Drácula como sendo algo sério, eles não tentam fazer ele fazer piadinhas, eles não tentam fazer ele ser um personagem que você vai sentir os sentimentos dele, saber porque ele é aquilo. Não, ele é o vilão, ponto. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito hoje em dia no filme de super-herói, que são os vilões que são assim porque eles são, sabe? Tipo Freeza no Dragon Ball, tá ligado? Mano, ele é só ruim, velho. E é isso, o Drácula é a mesma coisa. E assim, muita gente vai falar que, então ele não é tridimensional, mas ele é. Porque até no vilanismo dele, você vê características humanas. Então é muito bacana.
Eu achei que esse filme tratou o mito do Drácula bem e, além disso, trouxe o Batman que tá tentando encontrar uma cura, um Batman que mistura detetive, cientista e super-herói. E é muito legal ele tentando encontrar a cura, porque você vai vendo ele realmente mexendo no sangue, tentando achar uma forma de gerar glóbulos brancos que ajudem o corpo a combater essa infecção, que ele trata ela como se fosse uma infecção parecida com a raiva, tá ligado? Porque passa pelos 2 furos aqui no pescoço. Então é um lado do morcegão que a gente vê raramente. E exatamente por tudo isso que eu achei que valia a pena trazer esse filme no mês das bruxas. Se você quiser assistir, ele tá no HBO Max ou no... Yo ho ho! Mas é isso aí, galera. Eu queria compartilhar desse filme com vocês, que eu assisti ele recentemente de novo e eu acho ele muito legal. E acho que qualquer fã do morcego, fã de quadrinhos, gostaria de ver esse combate épico na telona. Você já conhecia esse filme? Você já conhecia essa série animada? Gosta delas? Comenta aí embaixo! Vou adorar saber a sua opinião e saber também se você gostou dessa minha análise. E além disso, se você puder compartilhar esse vídeo com algum amigo que você sabe que gosta do Batman ou do Drácula, ajudaria demais o canal. Mas é isso aí. Muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima!